Olá, queridos irmãos. É com muita alegria que nós estamos juntos mais uma vez, num momento abençoado, onde vamos nos unir aí em pensamentos positivos para refletirmos sobre os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe. E hoje teremos a nossa querida irmã Alcione, trabalhadora da nossa casa, e o tema que ela vai falar para a gente é ser espírita. Então, daqui a pouco eu vou chamar a Alcione, ela estará conosco, mas é importante, né, antes de nós iniciarmos, que a gente se harmonize com essa espiritualidade que está aqui conosco, que prepara o nosso ambiente. Temos que ter, né, o nosso pensamento voltado para esses irmãos que sempre nos acolhem, porque isso faz com que as conexões elas se formem, transformando o nosso lar num pedacinho do nosso centro espírita amor ao próximo, né? Unindo as nossas casas através dos nossos pensamentos e dos nossos corações. Então, hoje eu trouxe para a gente uma mensagem, e essa mensagem está lá no Livro da Esperança, psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel. E nós temos a seguinte mensagem: ser espírita. E 2 versículos, um de João e o outro está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus. Isso está em João, no capítulo 16, versículo 33. E o outro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo é: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Está lá no capítulo 20, item 4. Doutrina espírita, cristianismo renascente. Ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante, através do qual principia a nova era. Fala-se no mundo de hoje, qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. O espírita é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O espírita, onde surja a destruição, converte-se em apelo ao refazimento. Onde estoure a indisciplina, faz-se esteio da ordem, e onde lave o pessimismo, ergue-se, de imediato, por mensagem de esperança. Assim sucede porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar no vizinho o clarão de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. Companheiro de ideal. O ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar, e a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é a construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar a ninguém. Trabalha servindo, cônscio de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo, no trabalho da redenção humana, que não nasce da violência, e sim da verdade e do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. À vista disso,
Se muito podes realizar a benefício do próximo, por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. Emmanuel. Então, meus irmãos, depois dessa mensagem, vamos aí nos colocar numa posição confortável e elevar os nossos pensamentos, serenar os nossos sentimentos e agradecer a oportunidade que temos cada momento para refletirmos sobre esses ensinamentos tão abençoados que Jesus nos trouxe, que a doutrina espírita nos esclarece. Que o nosso coração se abra para receber toda essa mensagem que nos é trazida. E que nesse momento, todos unidos, em pensamentos positivos, em sentimentos do bem, que possamos enviar a espiritualidade mentora deste momento, as nossas melhores vibrações, para que eles então envolvam o nosso planeta Terra, o nosso orbe terrestre, envolvam os nossos irmãos, que estão com o coração sofrido, dolorido, endurecido. Pois não tem como nós a oportunidade de ter esses esclarecimentos sobre o amor do nosso Pai, o amor do nosso irmão, a nossa união. Que possamos sempre doar o que temos de melhor, através do nosso exemplo, da nossa dedicação aos nossos irmãos, para que eles também se sintam aquecidos. Pedimos também aos mentores da nossa reunião que envolvam nosso irmão Alcione, que as suas palavras, que a sua reflexão atinja os nossos corações, as nossas consciências, e que possamos, com esse intuito de nos melhorarmos, vivenciar o que vamos aprendendo pouco a pouco. Assim, mais uma vez gratos por estarmos unidos, por estarmos juntos, refletindo. Damos graças a Deus, que assim seja. Meus irmãos, então agora eu vou chamar a Alcione, a nossa querida já está aqui conosco. Ó, chegou rapidinho, essa menina estaciona o carro numa rapidez. Boa tarde, minha querida. Muito Boa bem. tarde. Então, muito bom tê-la aqui conosco, ouvi-la, tá? E eu vou deixar a palavra com você, para você nos passar aí essa reflexão que eu sei que você preparou com muito carinho para a gente, tá bom? Fique à vontade. Muito obrigada, querida Dirce, nossa Dircineia. Nós estamos saudando os estimados amigos, as estimadas amigas que estejam de alguma forma vinculados a esta reunião, em qualquer momento que seja, desejando que nos próximos minutos nós estejamos vivenciando um aprendizado gostoso, um aprendizado fraterno, um aprendizado assentado na esperança de dias melhores. Dicineia dizia que nós estacionamos o carro rapidamente, mas a nossa alegria de estar com vocês, no amor ao próximo, até faz com que a gente dispense o carro, a gente chega volitando. Já pensaram? Mas é isso aí, minha gente. Nós tivemos a sugestão, e acatamos, obviamente, a sugestão, de conversar com vocês sobre o ser espírita.
Afinal, o que significa para alguém o se afirmar espírita? Essa afirmativa, ela traria alguma responsabilidade ou algum compromisso para quem assim se assume publicamente? Nós vamos refletir sobre isso juntos. Embora estejamos no uso da palavra para encaminhar raciocínios, precisamos da participação ativa de todos, captando a inspiração do alto, que sempre nos assiste nesses momentos, né? E trocando as nossas experiências. Serão momentos capazes de nos ajudarem a nos conhecermos melhor, a nos situarmos melhor nesse mundo tão conturbado, nesses tempos tão conturbados que estamos vivendo. E nós que aceitamos Jesus como caminho para um futuro de paz, vamos aproveitar o conhecimento, as experiências uns dos outros, as reflexões, e ver o que a gente pode fazer, porque sempre é possível fazer alguma coisa. Quando temos boa vontade, quando temos vontade, e quando temos alguma coisa dentro de nós que possa significar luz, não só para nós mesmos, mas também para aqueles que convivem conosco. De início, nós gostaríamos de deixar bem claro que quando nós nos afirmamos espíritas, em uma conversa, em um grupo de amigos ou de conhecidos, quando nós nos engajamos de alguma forma nas atividades de divulgação do espiritismo, não temos a pretensão de convencer quem quer que seja do conteúdo doutrinário em que nossa fé se assenta. Divulgar a doutrina, para nós, não tem esse objetivo, de fazer que os outros sejam espíritas. É bom que se lembre aqui, né, que ninguém transforma ninguém. Nós podemos incentivar a que a pessoa se motive para caminhar por determinada vereda que consideramos capaz de levá-la à felicidade, a melhores condições de vivência. E considerando a doutrina espírita, a revivescência dos ensinos de Jesus, a nós oferecida pelo trabalho extraordinário de Kardec, como o melhor roteiro para alcançarmos a perfeição relativa para a qual fomos criados. Jesus dizia: eu sou o caminho. Um roteiro perfeitamente ajustado ao nível de racionalidade em que estagiamos, foi raciocinada, e que responde às magnas questões da existência à medida que a gente vai se beneficiando desse tesouro. O nosso olhar se volta para o outro. E nós vamos desejando, à medida que a consciência desperta, que nós nos sentimos parte de uma família maior,
nos lembramos de Francisco de Assis, né? Nós vamos estendendo a nossa vontade de ver toda a criação, todas as criaturas de Deus, se beneficiando também do que consideramos a verdade libertadora. E é por isso que a gente faz com tanto carinho, com tanta alegria, que a gente lança as sementes do conhecimento espírita. Mas para que elas brotem aqui ou ali, o solo é uma questão individual, é de cada um. O progresso é um processo pessoal intransferível, nos alertam os espíritos. Nós podemos nos apoiar, ou apoiar esse nosso raciocínio, em duas questões do Livro dos Espíritos, a 132, quando Kardec indaga qual o objetivo da encarnação dos espíritos, e a resposta que ele tem é que nós encarnamos, o espírito encarna, para alcançar a perfeição. E também para fazer a parte que lhe cabe na obra da criação. Nós temos uma ação individual de crescimento e temos uma ação coletiva colaborando também no crescimento dos outros, pela lei de sociedade. E aí vamos crescendo também, né? E a questão 799, que nós vamos ler. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E nós encontramos também, queridos companheiros, queridas companheiras, nesta obra, Jesus e Nós, mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, pela psicofonia e psicografia do Divaldo, a mensagem número 4, que começa de uma maneira muito bonita. Achamos que seria interessante compartilhar com vocês. Dr. Bezerra começa assim: meus filhos, Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Enquanto o mundo estertora e as dificuldades dilapidam os corações, aqueles que encontramos a fé libertadora, dispomos de um arsenal de paz para modificar as falidas estruturas da Terra. Está aí, né? Uma tarefa. Uma justificativa do porquê. Falar de espiritismo, comentar o que sabemos, não deixarmos de informar quando formos solicitados a esclarecer, né? E aí nós vamos entrar na questão propriamente dita, o ser espírita. Aceitando esse compromisso do ser espírita. O
que nos cabe enquanto espíritas assumidos, se é que somos espíritas assumidos. A gente vai concluir sobre isso no final dos comentários. Se alguém chegasse hoje perto da gente e perguntasse assim: você é espírita? Por algum motivo. Às vezes a gente fala assim: por que você está me perguntando isso? Às vezes a pessoa diz: ah, eu ouvi dizer, ou eu te vi entrando na instituição tal, ou você tem um jeitinho de espírita. Vocês já devem ter ouvido comentários assim. O que nós diríamos? Eu sou espírita. Alguns segundinhos para a gente responder. Nós fomos buscar em Kardec o que o codificador já dizia sobre isso, quando da codificação da doutrina. Na conclusão de O Livro dos Espíritos, item 7, Kardec vai falar que o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem, e o da aplicação desses princípios. Daí, 3 classes, ou antes, 3 graus de adeptos. Em função da própria estrutura da doutrina fenomenológica, sustentada aí pelo método da ciência, a filosofia e a aplicação dos princípios à vida prática. Esses 3 aspectos que nós poderíamos traduzir como aquele tríplice aspecto, né? Ciência, filosofia, religião, no sentido de nos identificarmos com as leis de Deus. Kardec vai dizer que existem 3 tipos, vamos dizer assim, de espíritos. O que ele vai confirmar nesse outro livro, O Viagem Espírita, em 1862, um livro relativamente pouco estudado, mas deveria ser muito compulsado. E que sim, os relatos de Kardec a respeito dessa viagem que ele fez. Lá no Viagem Espírita, em discursos que ele pronunciou nas cidades que ele percorreu, nós vamos encontrar o nosso codificador dizendo o seguinte: entre os que adotam as ideias espíritas, há, como bem sabeis, porque ele já tinha falado, né, lá na conclusão do Livro dos Espíritos, 3 categorias bem distintas. Então, baseado naqueles 3 aspectos da doutrina: científico, filosófico, religioso ou moral. Kardec diz que nós podemos identificar 3 tipos de adeptos. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que deles não deduzem qualquer consequência moral. Conhecem, admitem e estudam a fenomenologia espírita, alicerçada num método científico.
tudo está comprovado, mas ficam por aí, não tiram consequências dessa realidade para aplicação na vida do Espírito eterno, no seu objetivo de crescimento para Deus. Um segundo tipo, os que percebem o alcance moral, mas o aplicam aos outros e não a si mesmos. Interessante essa observação de Kardec, porque aqui, né, no discurso, ele fala isso, mas lá no Livro dos Espíritos ele não coloca assim. Aqueles que conhecem a fenomenologia, conhecem a filosofia espírita, mas gostam de aplicar aos outros. Não incorporam a si mesmos a proposta espírita de reconhece-se o espírita pela sua transformação moral. E o terceiro, os que aceitam pessoalmente todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar sua moral. É interessante, né, Kardec já ter observado isso. E quem lê o Viagem Espírita, quem lê o Obras Póstumas, quem medita sobre essas obras, vai encontrar várias vezes Kardec dizendo como ele observava, né, as pessoas, como reagiam as pessoas ante a verdade que lhes estava sendo revelada, ante a proposta espírita. E ele anotava tudo isso, com aquela lucidez, com aquela precisão que lhe eram peculiares. E a gente fica pensando agora, enquanto espíritas assumidos, ou até simpatizantes, em qual categoria eu estou mais ajustado? Eu acredito na doutrina, acho que é verdadeira, aceito o fenômeno mediúnico, aceito até os princípios espíritas, existência de Deus, Jesus como diretor espiritual, mortalidade do espírito, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, etc, etc. Mas paro por aí. Eu sou uma pessoa ilustrada, tenho conhecimento do conteúdo doutrinário, mas paro por aí. Ou eu conheço a doutrina, gostaria de aplicar aqueles princípios à minha vida, mas estou muito mais preocupado em que o outro os aplique a si mesmo. É o espírita ou o adepto que tenta seguir os ensinamentos, tenta incorporá-los para depois vivenciá-los. Mas talvez por achar muita dificuldade, não conseguir completar essa obra pessoal intransferível, ele sempre acha que algumas falências na sua conduta podem ser acreditadas à ação do outro. Ah, eu sou assim porque o fulano, porque a fulana, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha mulher me fizeram desse jeito.
É claro. É claro que os fatores externos, a família, o meio em que vivemos, o tempo em que vivemos, influenciam sim na nossa conduta pessoal, no nosso modo de ser. Mas essas influências externas, elas contribuem, elas não são determinantes. Ah, mas ele sofre um processo obsessivo terrível, é uma subjugação. Mas antes dele estar subjugado e perder o discernimento a ponto de ser totalmente comandado, houve uma sintonia, houve uma aceitação, houve uma afinidade. Nós podemos, meus queridos, buscar também nas questões 100 a 113 de O Livro dos Espíritos, material para refletirmos um pouco mais profundamente sobre essas questões. Mas antes de nos enquadrarmos, eu sou assim, eu estou nessa categoria, nessa ou naquela, talvez seja bom que a gente siga o conselho de Santo Agostinho, lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Quando Agostinho, chamado santo, né, da Igreja Católica, ele sugere que nos conheçamos a nós mesmos se quisermos iniciar um processo de mudança. Então, é lá no fundo, é cortar, né? Cortar na alma, para saber o que de fato eu sou, eu valorizo, pelo que me interesso de verdade, o que eu quero para o meu futuro, qual o valor que eu dou às coisas, às pessoas. Esse processo de autoconhecimento, ele é essencial para que a gente veja, né, em que categoria nós estamos, como nós podemos fazer, o que fazer para mudar de categoria e melhorar sempre, cumprirmos a nossa destinação de filhos de Deus. Quase sempre nós vamos chegar à conclusão de que nós somos um misto. Ora, a gente é um espírita verdadeiro. Ora, a gente é um espírita teórico. Ora, a gente se arrepende de ser espírita, porque é muito difícil, é muita cobrança. E quando a gente percebe que, além de cuidar da gente, nós influenciamos de alguma forma aqueles que estão ao nosso lado, a gente fica mais preocupado ainda, né? E às vezes queremos transformar as pessoas à força. Queremos que sejam do jeito que a gente acha que deva ser. Não adianta, né? A essa altura da nossa conversa, vocês acham que a gente já tem material
para responder aquelas questões, aqueles objetivos que nós colocamos no início, sobre o significado e as implicações de nos afirmarmos espíritas. Vamos dar uma olhadinha nas questões 100 a 113 de O Livro dos Espíritos. 100 a 113. Quando Kardec fala sobre a escala espírita, nós vimos aqui categorias de espíritas, pessoas que professam o espiritismo. Mas Kardec vai falar aqui agora, nessas questões, nas categorias de espíritos, encarnados ou desencarnados. E começa Kardec dizendo assim: a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Mas essa classificação nada tem de absoluta, porque o nosso propósito é progredir, né? É avançarmos em conhecimento, em sabedoria, em amor. Então, a gente sempre começa de uma situação de ignorância, vamos adquirindo conhecimento, vamos iluminando a vontade, iluminando a consciência, vamos adquirindo sabedoria, vamos aprendendo a amar, até alcançarmos essa perfeição relativa. E aí Kardec diz assim: apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e nos limites extremos os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Nós achamos isso tão consolador, porque mesmo que a gente tenha respondido agora, eu estou naquela categoria do espírita mais imperfeito, né? Do espírita mais imperfeito. Eu sou displicente, eu não estou aproveitando bem, eu não estou dando bom exemplo. Mas quando a gente ouve Kardec dizer isso, eu falo assim: você pode mudar. Você reencarnou para mudar, para melhorar. E aí o nosso Kardec vai dizer que nós temos 3 ordens de espíritos. E nessas ordens nós temos classes. A terceira ordem, a ordem mais baixa, vamos dizer assim, seria dos espíritos imperfeitos. E aí, Kardec, busquem lá. A gente sabe que vocês sabem, mas é bom rever, né? A questão, o item 101 de O Livro dos Espíritos. A característica principal dessa ordem de espíritos, os imperfeitos, é a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. E aí vai o codificador descrevendo outras características muito interessantes.
E aí diz ele que nessa ordem, né, de espíritos imperfeitos, temos os levianos, temos os pseudo-sábios, os neutros, os perturbadores, e por aí vai. Depois nós alcançamos uma segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos. A predominância do espírito sobre a matéria, há o desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. E por aí vai o codificador, definindo essas qualidades. E existem também classes. Temos aí, né, entre os bons espíritos, os espíritos benévolos, os sábios, os espíritos de sabedoria, os espíritos superiores. E alcançamos, por fim, a primeira ordem, que é a dos espíritos puros. E aí não há classe nenhuma, só tem uma classe. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Acreditamos que aí, né, temos um material rico para a gente se situar melhor. O que é que predomina em nós? Os interesses da matéria, os interesses do Espírito Eterno? Conseguimos equilibrar? Até quanto mesmo nós conseguimos entender, aceitar, absorver os ensinos de Jesus para vivenciá-los na conduta? Fácil? Difícil. Impossível? Não. Desde que aceitemos que o processo de iluminação é um processo e que pode ser mais lento ou mais rápido, dependendo de uma série de fatores. E um fator, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, que a doutrina espírita nos coloca como um tesouro inestimável. Essa possibilidade, essa crença certa, não é possibilidade, não, é a crença segura, a certeza da imortalidade, da nossa destinação, da misericórdia de Deus e da ajuda permanente dos bons espíritos, dos espíritos sábios, os espíritos familiares, nossos anjos de guarda. Ajuda do conhecimento espírita que liberta. Por isso, ainda nesse mês de Kardec, né, nossa gratidão infinita ao codificador, que nos disponibiliza esse tesouro. E nos lembramos aqui, já caminhando para o final das nossas reflexões,
daquela passagem relatada em João, no capítulo 6 do Evangelho de João, os itens 60 versículos ou versos 60 a 68. Quando Jesus estava fazendo algumas predições sobre o que guardava aqueles que queriam segui-lo, as dificuldades que enfrentariam. E foi nesse momento que muitas pessoas que diziam querer seguir Jesus debandaram. Não dava, né? Não dá para mim. E diziam assim, muito duro esse discurso para ser ouvido. E o mestre, então, em outra lição extraordinária de respeito ao livre-arbítrio, ele diz assim: se alguém achar conveniente, pode desistir agora, não é obrigado a me seguir agora. Estejam à vontade. E o nosso querido Simão Pedro, num momento de extraordinária lucidez, ele concordava que eram muitas as dificuldades a serem enfrentadas para permanecerem fiéis a Jesus. Mas ele diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós encontramos no livro Consolador de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, a questão 219, Emmanuel dizendo que só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito. O esforço individual no Evangelho de Jesus para iluminar, engrandecer e redimir. Porque nós estamos, a doutrina espírita, ensinando a reencarnação, ensinando a marcha do progresso. Ela deixa bem claro que nós somos espíritos que vivenciamos um estágio de provas e expiações. Nós vivemos um processo de aprendizado, mas também de redenção. Vícios antigos, atos que, graças a Deus, não nos lembramos deles, que cometemos e que marcaram a nossa intimidade perispiritual e remanescem e surgem na forma de tendências, precisam ser corrigidos. E aí ainda Kardec nos fala no livro Céu e Inferno que para se apagar uma falta passamos por 3 fases: o arrependimento, a expiação e a reparação.
Quando a gente passa por uma dificuldade qualquer, às vezes a gente fala assim, não sei por que eu estou passando por isso, estou fazendo tudo certo, não fiz nada para o fulano, não sei por que ele me trata assim. Estamos sim aprendendo, aprendendo a perdoar, aprendendo a amar. Mas será por quê? Se Deus é Pai, e a justiça é a primeira revelação para manter o equilíbrio necessário ao avanço da criatura. Se a falta não foi cometida num tempo que recordemos, a Gênesis está lá atrás. Aí as pessoas dizem assim, para o espírito é fácil, porque ele resolve tudo na base da reencarnação. Foi em outra vida, tererê, tererê, outra vida para cá, outra vida para lá. Mas existe outra explicação? Nós estamos na doutrina espírita exatamente porque as explicações, as respostas que a doutrina nos dá, aquelas magnas questões da filosofia, são suficientes. Outras pessoas acharão outras respostas. O importante é que a gente prossiga. E aí, para a gente juntar um pouquinho mais de material, no sentido de nos conhecermos, em que categoria nos integramos, nos colocamos como espíritas, para saber se estamos fazendo a parte que nos compete na sociedade e se estamos fazendo a parte que nos compete em relação a nós mesmos, estamos nos melhorando. Aquele rapaz que pergunta a Jesus, né, o que fazer para ganhar a vida eterna? Nós vamos encontrar lá em Mateus, né? Capítulo 19, Mateus. Jesus falando da lei, dos mandamentos e acrescentando mais alguma coisa. Jesus fala, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não cometerás perjúrio, honrarás pai e mãe, amarás o próximo como a ti mesmo. Tudo que o moço sabia e disse que fazia. E aí, diz Jesus, mas se queres ser perfeito, já cumpres a lei. E se queres ser perfeito, queres avançar, vai, vende teus bens, dá aos pobres, depois segue-me. E aí? Aí vem Kardec, falando no homem de bem. A questão 918 do Livro dos Espíritos. Comentários de Kardec, comentários preciosos. Quais os caracteres do homem de bem? Nós somos pessoas de bem? Quando a gente fala homem de bem, nós estamos falando gênero humano. O homem e a mulher de bem. É o gênero humano, o homem de bem, a pessoa de bem. Aí vocês vão observando aí e
tentando se colocar nessas características. O homem de bem pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Faz o bem pelo bem sem esperar recompensa e sacrifica o seu interesse pela justiça. É bom, humano e benevolente para todos, sem exceção. Não se envaidece se possuir poder e riqueza. Trata os dependentes com bondade e benevolência, considerando-os seus iguais. Usa sua autoridade para lhes erguer a moral e não para os esmagar. É indulgente para com as fraquezas dos outros. Não é vingativo. Perdoa as ofensas, lembrando-se apenas dos benefícios. E respeita nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural. E nós encerramos, queridas amigas, queridos amigos, os nossos comentários desta ocasião, nos indagando a nós mesmos. Que espírita eu sou? Como estou utilizando esse tesouro disponibilizado pelo amor de Jesus, para que eu possa ser sempre mais feliz? Quando as pessoas, se referindo a nós, dizem assim: ah, mas também ele é espírita. Ou será que as pessoas dizem assim: o que adianta ele ser espírita? Notaram a diferença? E não é para fazer bonito, para ser admirado, nem mesmo para podermos retornar à pátria espiritual como obreiros, que não temos do que nos envergonhar, como dizia Paulo. A nossa melhoria é para que sejamos felizes, desde já. Não que a dor não nos alcance, que as dificuldades não nos assediem, que as lágrimas não corram abundantes. Mas a maneira como entendemos, recebemos e aproveitamos tudo isso, pacificando o coração, libertando a alma, e caminhando para um estágio mais feliz, até para ajudarmos aqueles a quem amamos com amor que desconhecemos o princípio, até para ajudarmos, nós precisamos estar em condições mais equilibrados, certos da destinação de cada um, paciência, ternura, renúncia.
É isso aí, meus queridos. Vamos deixar as palavras de Emmanuel que fiquem gravadas na nossa intimidade espiritual. E quando as coisas ficarem muito difíceis, nem estamos nos preocupando em ser espírita para ajudar o outro, para divulgar a doutrina, para nós, para a nossa própria sobrevivência emocional. Que a gente se lembre que nunca estamos sós, mas apenas o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito. Muita paz. Um abraço gostoso, fraterno. E prossigamos. Prossigamos para o alvo. Alcione, eu estou aqui pensando, ainda bem que a gente não precisa falar, né? Mas só a gente está refletindo aqui, né? Porque são grandes ensinamentos. Você trouxe para a gente aí um chamamento, né? Que tipo de espírita eu estou sendo? Bom, a gente, como você falou, fomos criados para a felicidade, né? Deus quer que todos nós sejamos felizes. Só depende de cada um de nós. Agora, essa parte também que você falou, que o que nós somos e o que nós fazemos também interfere no outro, né? Também afeta o outro. É muita responsabilidade. Nossa Senhora. Então, a gente tem aí, graças a Deus, essa doutrina, né, que nos mostra esses ensinamentos de Jesus. Então, eu te agradeço muito. Foi muito rico. A gente vai ter, por essa encarnação e várias outras reflexões, né? E a gente agradece você por esse carinho aí, por compartilhar conosco isso, né? E para a gente encerrar esse momento tão abençoado, tá? Você continua aqui na tela conosco, antes de você se retirar, de você querer agradecer o pessoal. Eu vou chamar a nossa irmã Gisele, que está aí no estúdio escondidinha, para ela fazer parte aqui, né? Porque aí fica mais gente, né, vibrando aí, ó, tá vendo? Positivamente. A Alcione até sabia, Gisele, que você ia vir aí ficar em cima, que ela até olhou para o alto, assim, tá vendo? Vou te falar. Olha o espírito de luz, essa Alcione. Viu? É. Viu isso? Ela estava me procurando. O seu Me achou. quadrinho. O seu quadrinho apareceu em cima, ela olhou para cima, sabe? Ó, gente, quero ser amiga de vocês. Quando eu crescer, eu quero ser assim, viu, gente? Por favor. Ai, muito bom poder estar com vocês, muito bom esses sorrisos, muito bom poder sentir essa vibração, ter esse ensino nessa tarde. Ficamos tão felizes, nosso coração se enche de alegria, porque sabemos que ser espírita foi uma escolha nossa, né? Livre-arbítrio, a gente escolheu porque é o caminho que a gente encontrou para ser feliz. Então, que sejamos felizes por ser espírita, conhecer os ensinos de Jesus assim tão profundamente, com a clareza que Kardec trouxe. É uma alegria sempre, é uma alegria estar com vocês, e não importa os desafios que a gente enfrente nas nossas semanas às vezes mais leves, às vezes um pouco mais atordoadas, né, movimentadas, mas se a gente tem a certeza desse evangelho e da doutrina espírita no nosso caminho, a gente tem onde buscar esclarecimentos para continuar caminhando.
Então, uma alegria, Alcione, ter você aqui novamente na nossa casa, no nosso ambiente, na nossa salinha, que venha mais vezes, porque só nos faz vibrar positivamente, alegremente. Obrigada, queridas. Obrigada a Então, todos. obrigada, amor. Então, vamos fazer nossa prece juntos, nossa prece a Jesus, ao Pai, esse Pai amoroso, que compreende as nossas limitações, que compreende o quanto para nós é fundamental ter amigos que vibram conosco, mas também o seu Evangelho de luz, que Jesus nos trouxe com tanta clareza, com tanta beleza, e que Kardec, na sua responsabilidade, na sua forma, veio clarear para todos nós. Pai amoroso, que os nossos corações sejam consolados nas suas dores, que nossas esperanças sejam renovadas nessas caminhadas que precisamos desenvolver pelo mundo, que nossas mãos estejam estendidas para aqueles que precisam, mas que também se estendam em busca daqueles que podem nos ajudar. Queremos emanar as nossas melhores vibrações a todos aqueles que nesse momento precisam de Ti mais próximo, mais junto aos seus corações. Que eles se coloquem calmos e receptivos e que a espiritualidade amiga possa acessá-los, para que construam dentro de si esse reino de paz, de amor, e que ele possa, em certo momento, transbordar em abundância para todo o nosso planeta. Enviamos nossas vibrações àqueles irmãos que ainda se comprazem no erro, que ainda promovem a discórdia, por muito não te conhecer, que eles percebam em ti, Pai de amor, de bondade e de justiça, motivos muito melhores para as suas ações na Terra. Agradecemos infinitamente a todos que se encontram conosco nesta caminhada, a todos que se encontram conosco lá do mundo espiritual, aqui ao nosso redor. Queremos, Mestre Jesus, ser seu instrumento na Terra, instrumento do Pai, para construirmos um mundo melhor. Agradecemos sempre a tudo, a todos, em todo momento. Que assim seja. Ai, só agradecer, né, Gi? Só agradecer. Então, a gente agradece a Gisele, a gente agradece a nossa querida Alcione. Como disse a Gi, Alcione, venha mais vezes. É muito bom a gente te ouvir, né? É muito bom ter você conosco, tá? E, meus irmãos, caso vocês queiram saber, né, de qualquer informação da nossa casa, podem acessar as nossas redes sociais, tá? Que lá tem a nossa programação, tem as informações, tá bom? Olha, muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço e fiquemos todos com Deus e até a próxima quinta, né? Que estaremos todos juntos. Então, tchau, tchau para vocês.